Olá, hoje eu queria falar um pouco sobre ansiedade, né? Crises de pânico, de ansiedade. Como isso é tão perigoso e como isso é tão comum, muito mais comum do que a gente imagina. Se a gente for olhar dados da Organização Mundial de Saúde, ela diz que esses problemas emocionais, né, psicológicos no ser humano já passou de 1 bilhão de pessoas, né, afetadas, seja com depressão, ansiedade, algum problema psicoemocional. Então, olha só a quantidade de pessoas que estão tendo problemas emocionais. E por conta desse mundo muito doido, muito corrido, muito exigente, né? Exige da gente de todos os lados, como ser humano, como pai, mãe, filho, irmão, profissional, né? No financeiro, no material, no espiritual, tanta coisa acontecendo e a gente sendo tão exigido. E tem uma novela, né, passando aí, Terra e Paixão, tem um personagem chamado Ramiro, que está mostrando, né, cenas dele, né, com crises de pânico, dirigindo, sentindo crise de pânico. Inclusive ele foi até foi procurar um profissional, né, da saúde mental para ajudá-lo. E a gente vê o quê? Que pessoas que estão longe da sua verdadeira identidade, sabe? Que estão perdidas na vida. E em vários sentidos. Às vezes é uma pessoa que perdeu alguém querido, sabe? Perdeu um pai, uma mãe, perdeu uma esposa, um marido, perdeu um filho, né? Perdeu algo que era ali a base, né? Que sustentava, né? Que mantinha a pessoa ali num caminho. E perde essa pessoa, a pessoa começa a ter crises de ansiedade mesmo, porque de pânico, porque ela não sabe como que vai ser o dia de amanhã, se ela vai dar conta de tudo ou não. Né? No caso do personagem, tem uma briga interna de entender quem ele é, o que ele gosta, opções sexuais. Quer dizer, ele está dentro de uma crise interna muito grande, onde ele precisa decidir pelo que ele está sentindo, a razão, a emoção. Tem tantas coisas que estão brigando dentro dele, a ponto dele pirar, a ponto dele perder esse controle e começar a ter essas crises do nada. Tá dirigindo, conversando e de repente começa a ter uma crise, tem ataque cardíaco, começa a suar, começa a se desesperar, começa a sentir medo de morrer. Não consegue fazer nada, não consegue sair do lugar, quer dizer, é desesperador. E essas crises de ansiedade, elas podem ser tratadas com sessões de terapia, onde a gente vai tratar a depressão, a própria ansiedade, se tem algum tipo de depressão, né, ligada junto com essa ansiedade, porque a ansiedade ela fala do futuro, e a depressão ela fala do passado, mas às vezes a pessoa está envolvida nessas duas coisas, problemas com o passado que ela não consegue aceitar e se resolver, dificuldades em lidar com esse futuro e com esse presente que ela está vivendo, então passando por isso. Então nessas sessões terapêuticas a gente vai entender a causa raiz, da onde começaram esses problemas, se tem coisas já lá na infância que estão se somando às coisas mais recentes que aconteceram. E isso, né, acabou sendo a gota d'água, desencadeando todas essas crises de pânico. Para quê? Para a gente tratar desde a causa raiz, que às vezes pode não ter sido a causa raiz só essa coisa que aconteceu agora. Às vezes essa coisa que aconteceu agora é a gota d'água, né? É uma coisa grande, profunda, mas já tinha um conteúdo ali muito mal resolvido que a pessoa trazia do passado. Então é importantíssimo, porque sozinho essas coisas não passam, a tendência é que piorem. É como se, né, que nem as pessoas às vezes falam, o tempo cuida, né? O tempo cura. E não cura, porque a gente percebe que quando a gente deixa para o tempo curar, é como se a gente varresse os problemas, né, as coisas para debaixo do tapete. Só que aí, quando lá no futuro acontece uma outra coisa,
o peso dessa outra coisa é gigantesco, porque não é só o peso dessa coisa. Essa coisa se junta a essas outras coisas do passado, então essa coisa que nem é tão grande acaba desencadeando um problema muito grande. Então, as terapias com regressão de memória da linha do tempo, com hipnose ericksoniana, com PNL, às vezes com constelação familiar, quer dizer, várias linhas de terapias juntas, para realmente tratar toda essa história de vida da pessoa, sabe? Zerar, deixar, se já tem um copo cheio transbordando de emoções, sentimentos, de problemas na pessoa, zerar esse copo, deixar ele sem nada, desenvolver as capacidades e qualidades dessa pessoa para que ela possa agora sim, dentro dela, ter a sabedoria de como usar suas melhores capacidades e qualidades, suas habilidades, seus comportamentos, suas emoções, seus sentimentos, para lidar com aquilo que está acontecendo agora. Então é fundamental a ajuda, uma ajuda profissional qualificada, né, que tem bastante especialização nessa área, bastante conhecimento, muitas horas de voo, né, pode-se dizer assim, tratando pessoas assim, porque como a gente vê ali na novela, às vezes pode ser uma coisa simples que desencadeia isso, às vezes pode ser uma coisa complexa, às vezes pode ser uma coisa do passado que se soma a uma coisa agora, às vezes pode ser um trauma mesmo, algum problema que a pessoa está passando agora e não sabe lidar, como o Ramiro, sobre a sexualidade, as dúvidas, o pânico do que vão achar, do que vão dizer dele, do que ele mesmo começa a pensar dele, né, que ele tinha essa coisa mais preconceituosa e tal, e agora ele está passando por isso, então uma briga, uma luta interna, além da externa de como vai ser encarar as pessoas se caso, né, ele der vazão àquilo que ele está sentindo. Então é super importante a ajuda profissional, porque ninguém tem obrigação de saber lidar com tudo. A cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai se autodesenvolvendo, a gente vai aprendendo com aquilo. Só que às vezes falta habilidades, capacidades, qualidades para lidar com aquilo. E quando falta isso, aí sim, quando falta isso, a pessoa vai lidar negativamente com aquilo que acontece. E aí, como ele não vai saber lidar, aquilo vai causar prejuízos, problemas, traumas. Então é importante, sim, sabe, falar sobre as coisas, procurar ajuda, abrir o coração, ainda mais uma ajuda profissional, né, com um terapeuta, onde você vai ter acolhimento, você vai ter sigilo, né, você vai poder fazer tudo isso só você e o terapeuta, sem ninguém saber, sem ninguém se intrometer. É a chance de você receber a ajuda, o acolhimento, né, que você está precisando, com total discrição, com total sigilo, e aí cuidar do que está aqui dentro, para você colocar o seu melhor de dentro para fora. E se você precisar de ajuda, me procura que eu posso te ajudar a passar por tudo isso e a ter uma nova vida leve, feliz e plena.